Olá a todos, nessa aula continuaremos o nosso estudo sobre reconhecimento de padrões. Quando a gente fala em aprendizado de máquina, a gente tem que ter em mente que o importante para essas técnicas é a habilidade de aprender de acordo com o ambiente, com as informações que são passadas para a máquina. E aí, com o passar do tempo, ela evolui e aumenta o seu desempenho. Isso é feito através do processo interativo de ajuste de peso, ou seja, a gente vai passando novos dados e vai ajustando a máquina para esses dados e vai corrigindo seus pesos. Novo dado, novo dado, novo dado, e até que chega um momento que a máquina aprende. Esse processo a gente chama de treinamento. O aprendizado ocorre quando a técnica atinge uma solução generalizada para um determinado tipo de classe. Ou seja, ela aprendeu o comportamento, um padrão, uma assinatura de uma determinada classe ou de várias outras classes, dependendo do que você queira classificar. Os dois principais paradigmas de aprendizado de máquinas são o supervisionado e o não supervisionado. O supervisionado, no caso, a gente precisa de um agente externo que indica para a máquina que classe você está passando. E ela tenta se adaptar a essa resposta. No não supervisionado, você não passa a resposta. Você deixa que a máquina se vire e tente agrupar os dados de acordo com algum critério de similaridade. Então, ele tenta separar, olha, esses aqui são parecidos, esse aqui são parecidos e aquele ali são parecidos. Então, dentro de um, a gente chama isso de grupo ou agrupamento ou clusterização. Dentro de cada grupo, os indivíduos, os dados são muito parecidos, mas entre grupos distintos eles são bem diferentes. No aprendizado supervisionado, o algoritmo de reconhecimento recebe um conjunto de exemplos, cada um tem uma classe, um rótulo. A técnica de reconhecimento padrão recebe esses dados e tenta comparar o seu treinamento com o rótulo. Então, cada exemplo é descrito como um vetor de características. Lembre-se lá da aula de descritores de Halarik. Ali nós criamos rapidamente, pegando quatro descritores, alguns ângulos e algumas distâncias e algumas quantizações, nós criamos rapidamente 200 e poucas características. Então, a nossa imagem virou um vetor de características. Cada vetor tinha 200 e tantas atributos, 200 e tantas colunas. A última coluna era a classe, que é o rótulo, ou seja, você passa todas as características e informa a classe associada. Então, o classificador tenta determinar corretamente os novos exemplos que ainda não foram rotulados. Então, para rótulos discretos, ou seja, que são inteiros, nós geralmente chamamos isso de classificação. Para rótulos contínuos, valores contínuos, ou seja, fracionários, nós chamamos isso de regressão. A técnica analisa exemplos fornecidos, mas tenta, como eu falei, agrupá-los por alguma métrica de distância, por algum fator de proximidade. Pega esses dados e vai agrupando. Aqueles que são parecidos ficam em grupo, no mesmo grupo. Aqueles que são distintos ficam em grupo diferente. E aí você pode gerar vários grupos de acordo com o comportamento dos dados. Ao final do processo, eu tenho N grupos que o classificador separou, porém é de responsabilidade do usuário que faça a análise depois para tentar entender o que é que aqueles dados significam. Exemplos de técnicas de algoritmos supervisionados. Nós temos o KNN, que nós já vimos nessa disciplina. Nós temos as árvores de decisões, Naive Bayes, Perceptron Underline, que é uma rede neural. Nós temos também a Multilayer Perceptron, que também é outro tipo de rede neural. Nós temos o HMM, que são as cadeias de Markov escondidas. Temos também Deep Learning, algumas delas são classificação, outras também servem como regressão. Por exemplo, a Multilayer Perceptron. Mas também temos o Adaline, o KNN também pode ser utilizado. Alguns exemplos de reconhecimento não supervisionado. Nós temos o Camins, nós vimos também nessa disciplina. Temos os métodos hierárquicos, temos os mapas auto-organizáveis e também temos o DBSCAN, que também foi visto nessa disciplina. Quando a gente tem nossos vetores de característica, é interessante que a gente tente normalizar os dados, ou seja, fazer um escalonamento. O que seria isso? É tentar botar todos os dados dentro de um padrão. Você pode ter uma característica que varia, por exemplo, de menos 10 a mais 10 bilhões. E tem outro tipo de característica que varia de -1 a 1, outro varia de 10 a 0. Então, é interessante que você tente normalizar os dados. Nós podemos utilizar essa técnica de escalonamento para todos os dados dentro da nossa amostra, ou seja,
Se a gente tiver, por exemplo, 200 características e tiver 5.000 vetores, então eu vou ter que analisar, levar em consideração os 200 vezes 5.000 para poder realizar esse cálculo aqui. Ou então você pode fazer apenas por coluna ou por atributo. Atributo ou coluna é a mesma coisa. Professor, o que é que você indica? Fique à vontade. Tente com um, depois tente com o outro e veja se o resultado é influenciado ou não. O que é que diz essa fórmula? Então, esse aqui é o valor normalizado, que estará entre 0 e 1. Ele recebe x, x é o valor do atributozinho que você está analisando daquele vetor. Xmin é o menor valor dentro dos dados inteiros que você está analisando, que pode ser só a coluna ou pode ser todas as colunas. X máximo é a mesma coisa, é só substituir que esses valores estarão entre 0 e 1. Veja que quando a gente utilizou apenas os descritores de Harari, variando o ângulo, quantização, distância, rapidamente nós chegamos em centenas de características, centenas de atributos, extraídos de uma única imagenzinha. Ou seja, se a gente for utilizar mais descritores com maior variação de parâmetros, mais descritores com mais variação de parâmetros, nós podemos ter rapidamente milhares de atributos. Então, para fazer uma boa classificação com algo com milhares de atributos, nós precisamos de uma base de dados muito grande para poder dar uma boa consistência para os nossos classificadores. Isso pode gerar muita complexidade e o classificador pode ter dificuldade em aprender. Então, existe uma forma da gente selecionar as características. É um estágio dentro do nosso pipeline de processamento que tenta eliminar aqueles atributos que não servem para muita coisa, não influenciam no aprendizado. A vantagem de utilizar técnicas de seleção de características é porque ele ajuda a determinar o melhor modelo. Geralmente esse modelo é mais simples porque nós tiramos vários atributos, diminuindo assim a complexidade do classificador. Elimina variáveis ou atributos que são muitos relacionados. O que seria isso, professor? Um atributo relacionado a outro significa que se um sobe, o outro sobe. Se o primeiro desce, o outro também desce. Ou seja, o que um informa, o outro também informa. Então, já que eu tenho um atributo que diz uma coisa e o outro também é a mesma coisa, é como se fosse uma redundância. Então, eu elimino uma dessas colunas e fico com apenas uma delas. Outro também é eliminar variáveis que são menos significativas, ou seja, aquelas variáveis que não vão dar tanto significado, que não vão contribuir com nada com o aprendizado. Existem diversas técnicas, stepwise, algoritmos genéticos, PCA, FastMap, análise linear discriminante e muitos outros. Uma forma da gente analisar esse relacionamento, essa dependência entre variáveis, é extrair a multicolinariedade destas características. Variáveis que são independentes possuem relações lineares exatas ou aproximadamente exatas. Esse é um problema extremamente comum em regressão. Qual é a consequência disso? Erros elevados no caso de multicolinariedade moderada ou severa, impossibilidade de qualquer estimação se a multicolinariedade for perfeita, aumento desnecessário da complexidade, pouco acréscimo de informação. Como é que a gente analisa? Veja que aqui eu analiso entre duas variáveis, entre dois atributos. R é o meu coeficiente de correlação e S é o valorzinho que me garante qual é o tipo de correlação entre esses dois atributos. Veja que nós temos aqui o S de x, y, ou seja, atributo 1, atributo 2, onde eu farei aqui a raiz quadrada de Sx por Sx, Sy por Sy. Sx será o somatório para todos os dados, do primeiro até o último. Farei a multiplicação de xi do dado i menos a média de x vezes o dado y menos a média de y. Professor, mas eu não tenho dois atributos, eu tenho 200. Então faço o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto, o primeiro com o quinto, o primeiro com o sexto, o primeiro com o centésimo, nonagésimo nono e o primeiro com o do centésimo. Depois você faz isso novamente do segundo para o terceiro, do segundo para o quarto, do segundo para o quinto e assim sucessivamente até que você faça todas as análises. Fazendo isso, nós teremos a matriz de correlação. Veja que aqui eu tenho primeiro para o segundo, primeiro para o terceiro, o segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Professor, por que você não fez os outros? Porque é espelhado, é simétrico, né? Então, se eu fiz de V12, é porque eu fiz o V21. Certo? Então, não tem por que eu fazer esse cálculo novamente. Se eu já fiz aqui, eu sei que é espelhado, é simétrico. Bem, então essa matriz de correlação é uma matriz quadrada de n por n, onde n é a quantidade de atributos
ela mede o grau de correlação linear entre essas variáveis. Cada elemento ij representa a correlação linear entre esses atributos ij. O coeficiente de relação de ij é o mesmo de ji. E temos que a diagonal principal é sempre igual a 1. Voltando para as matrizes, veja que aqui eu tenho 3 atributos e tenho 1, 2, 3, 4, 5 vetores de características. Pegando essa formulazinha aqui, primeiro passo, calcular a média de x, calcular a média de y para os dois atributos, né? Então, primeiro eu vou fazer esse com esse, meu x e meu y, tiro essa média, faço x menos a média, y menos a média, y menos a média, y, e assim sucessivamente. Multiplico, somo tudo. E aí nós teremos a nossa matriz. Primeiramente, se eu fizer V1, V2, V1, V2, tenho esse valor. Depois eu faço V1, V3, tenho esse valor. Depois eu faço V2, V3, V2, V3, tenho esse valor. Vejo que eu tenho alguns valores que são negativos, alguns valores são positivos. Quando nós temos valores próximos de 1 ou menos 1, significa que nós temos correlação forte. Quando temos valores próximos de zero, significa correlação fraca. Então, neste nosso exemplo que nós temos aqui, V1, V2 dá menos 0,21, ou seja, correlação fraca inversa. V1, V3, 0,94, bem próximo de 1, ou seja, uma correlação forte direta. V2, V3, menos 0,18, correlação inversa fraca. Neste caso, nós temos que eliminar uma das duas. Você pode escolher tanto um quanto a outro, mas eu recomendo que você analise as demais variáveis. Como assim, professor? Veja que V1, V3, está faltando V2. Então, qual é o relacionamento de V1 com V2? É menos 0,21. Qual o relacionamento de V3 com V2? É menos 0,18. Então, o correlacionamento aqui é menor. Então, eu vou tirar V1, porque V1, o correlacionamento dela é um pouco maior. Então, eu elimino V1, ficarei só com V2 e V3. Feita a classificação, nós temos que saber que se o nosso classificador aprendeu ou não. Nós temos o que nós chamamos de matriz de confusão. Isso daqui é a matriz de confusão. Para a gente fazer a nossa matriz de confusão, a gente precisa conhecer o que é um padrão ouro. O padrão ouro nós chamamos de classe positiva. É aquilo que eu quero classificar. Então vamos supor que eu tenho a classe maligno e benigno. E eu quero encontrar coisas malignas. Então maligno é meu padrão ouro, é minha classe A. É a classe positiva. Logicamente que o benigno será a classe negativa. Ou seja, o padrão ouro positivo indica a presença daquilo que eu estou querendo encontrar. Negativo é a ausência daquilo que eu estou querendo encontrar. Então a matriz de confusão é a saída, é a resposta do classificador. Aqui, se a classe, aqui é a entrada e aqui é a saída. Se a entrada eu passei alguém da classe A, porém o classificador disse que é A também, ele confirmou. Então, ou seja, veja que o A é positivo. Se eu passei algo positivo e o classificador disse que é positivo, então ele informou que é positivo e isso é verdade, um verdadeiro positivo. Porém, se eu passei um positivo e o classificador disse que é um negativo, então o classificador diz que é negativo, porém isso é falso, ou seja, é um falso negativo. Agora, se eu passo alguém da classe B e o classificador confirma que é da classe B, da classe negativa, então o classificador diz que é da classe negativa, ele acertou. Isso é verdade, então é um verdadeiro negativo. E agora, se eu passei alguém da classe B, porém o classificador disse na saída que ele é da classe A, ele falou que é da classe positiva, porém isso é falso, é um falso positivo. Vamos supor que eu tenho 100 positivos e 100 negativos. Se ele acertou os 100 positivos e os 100 negativos, aqui ficará 100, aqui ficará 100, aqui ficará 0 e aqui ficará 0. Se dos 100 positivos ele acertou 90 e errou 10, então aqui vai ficar 90 e aqui vai ficar 10. Se da classe negativa ele acertou 80 e errou 20, aqui fica 80 e aqui fica 20. Aqui nós temos critério de decisão. Nesse nosso critério de decisão, a gente pode ajustar os parâmetros para fazer com que o classificador dê resposta mais positivo ou mais negativo de acordo com seu interesse. Como assim, professor? Veja, é a classe A e aqui é a classe B. Porém, existe alguns erros. Se não houvesse essa sobreposição,
seria o caso de eu acertei os 100 positivos e os 100 negativos. Não houve erro, não houve sobreposição. Porém, não existe classificador perfeito. Em algum momento, algum tipo de aplicação vai acontecer erro. Ou seja, em algum momento nós teremos dos negativos, nós teremos alguns que serão falsos negativos, mas também teremos alguns que são verdadeiros negativos. Da saída positiva, nós teremos alguns que serão realmente positivos e também teremos os falsos positivos. Daqui para cá nós temos os positivos, daqui para cá os negativos. Porém, dos positivos nós temos os acertos e temos os erros. Daqui para cá nós temos os negativos, porém nós temos os acertos e também temos o erro. Veja, se eu trouxer o meu limiar para cá, eu aumentarei a quantidade de verdadeiro positivo. Se eu deslocar para cá, eu também aumentarei a quantidade de falso positivo. Isso implica em quê? Vamos supor que eu quero saber se alguém está com câncer. Veja, se eu ajustar meus parâmetros para cá, eu vou aumentar a quantidade de casos de câncer que eu vou acertar. Porém, eu vou aumentar o casos de câncer que eu vou errar. Como assim, professor? Eu vou dizer para vários pacientes: olha, tu tem câncer, vai te tratar, sendo que ele está saudável. Eu vou aumentar esse número de erros, informando que várias pessoas têm câncer e elas não têm. Se eu deslocar essa minha superfície para cá, se ajustar meus parâmetros de forma que ele venha mais para cá, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer para várias pessoas que elas são saudáveis. Porém, eu vou dizer para várias pessoas que têm câncer que elas são saudáveis, tá certo? E que é um problema sério. A gente tem que analisar o que é pior. É dizer que uma pessoa saudável tem câncer ou dizer que uma pessoa que tem doença está saudável. É melhor geralmente a gente errar um pouquinho para cá, porque eu vou dar um susto na pessoa, vai te tratar, tu tem câncer. O cara vai ficar com medo, vai chorar, vai se desesperar, vai fazer um bocado de exame e para descobrir que o meu classificador errou, que ele está bem, que ele está legal. O ruim é o contrário. Eu digo que, não, fica tranquilo, tá de boa, vai viver tua vida, tu não tem nada, ó, tá perfeitinho. Mas aí ele vai viver a vida dele, passa 1 ano, 2 anos sem fazer exame de novo, sendo que ele já tinha câncer. Então ele deixa de fazer tratamento, deixa de fazer análise, deixa de fazer um monte de coisas. Quando ele for repetir os exames, é que ele vai ver que perdeu tempo. Isso é um problema. Na verdade, os dois casos são um problema. Por quê? Eu digo que muita gente tem doença e não tá. Eu vou tirar a paz de muita gente, mas também vou gastar financeiramente com vários exames. Isso pode ser ruim para plano de saúde, para governos, mas pelo menos ninguém morre. Então a gente tem que ver qual é o melhor ponto. Se a gente quer um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para cá. Bem, com relação às métricas de desempenho, você calculou isso, essa quantidade, essa e essa. O que é que você vai fazer com isso? Sensibilidade, que é a capacidade de acertar a classe positiva. Aqui são todos os positivos que eu acertei, e aqui são dividido pela quantidade de positivos que eu acertei e a quantidade de positivos que eu errei. Digamos o seguinte, eu tenho 100 casos de doença, desses 100 casos de doença, eu acertei 90. Então ficaria 90 dividido por 90 mais 10, que daria 90%. A especificidade é a capacidade de acertar coisas negativas. Vamos supor que eu tinha 100 casos negativos. Desses 100 eu acertei 80. Então seria 80 dividido por 80 mais 20. Os negativos que eu acertei e os negativos que eu errei. Temos também a acurácia, a capacidade de acertar de forma global, tanto positivos, positivo, positivo e acertar também os negativos. Digamos que eu tinha lá agora, em vez de eu tinha 200, eu acertei 90 positivos, acertei 80 negativos. Então ficaria 90 mais 80 dividido por 200, que daria na faixa aí de 85%. Muito cuidado. Às vezes você encontra em artigos, em publicações, pessoas que só mostram como resultado a sensibilidade e a acurácia. Essas medidas são extremamente válidas, principalmente quando você tem amostras balanceadas, equilibradas. Como assim, professor? Vamos supor que eu tenha 1.000 casos positivos e 1.000 casos negativos, ou algo próximo disso. Não precisa ser exato não, mas mais ou menos parecido. Então, a sensibilidade, especificidade e acurácia medem perfeitamente o comportamento do seu classificador. Agora imagine o seguinte: você tem 1.000 casos positivos e apenas 10 casos negativos. Vamos supor que seu classificador acertou os 1.000 positivos,
mas errou todos os negativos. Então aqui vai dar 100%, aqui vai dar zero. Quando você calcular a acurácia, ele vai dizer que você acertou 99%, 99,9%, alguma coisa desse tipo. Amostras desbalanceadas podem maquiar o resultado. Então, para isso, eu recomendo que utilize também outras métricas, como a F-Measure, a área sobre a curva ROC e outros índices estatísticos. Temos o valor preditivo positivo e também o valor preditivo negativo. Os três mais importantes são esses. E temos também a área sobre a curva ROC. A curva ROC serve justamente para a gente verificar como é que está o desempenho para tanto os casos positivos quanto os casos negativos. Eu tenho aqui a distribuição dos casos positivos e também a distribuição dos casos negativos. Veja que elas estão totalmente sobrepostas, ou seja, o meu classificador não aprendeu absolutamente nada. Bem, à medida que a gente aumenta o número de pacientes, veja que minha amostra vai aumentando e meu classificador começa a aprender. À medida que ele começa a aprender, ele começa a diferenciar quem é da classe normal e quem é da classe anormal. Vou aumentando, aumentando cada vez mais e até que eu consiga ter uma pequena área aqui de sobreposição, que é onde ele erra. Então nós temos aqui o A, uma escolha ao acaso. Aqui ele começou a aprender um pouquinho e aqui ele tem um aprendizado perfeito. Aqui eu tenho A, é justamente esse caso aqui. O meu classificador não conseguiu aprender nada. É uma reta que sai do zero e vem até aqui, nesse canto 1, 1. Ele saiu do 0, 0 e foi para o 1, 1, certo? Então, essa reta aqui indica essa área aqui que o meu classificador não aprendeu absolutamente nada. É uma escolha aleatória. Aqui é B. Veja que começou um pouquinho a separação. Então, ele faz essa curvinha aqui. Se ele fez essa curva aqui, ele aumentou essa área. Já que ele separou bem melhor, a área veio bem para cá. Ou seja, a aprendizagem perfeita, ela terá a área 1. Quanto mais próximo de 1, melhor foi o desempenho do nosso classificador, melhor foi o treinamento, o aprendizado. Que se a gente faz o deslocamento, ajuste dos nossos parâmetros, e eu desloco esse meu limiar de decisão para a esquerda ou para a direita, se eu aumento os positivos, os negativos e assim sucessivamente, veja que eu tenho aqui T1 e T2. Eu tenho aqui T1 e T2. Aqui eu melhorei os falsos negativos, porém aumentei o verdadeiro positivo. Veja que quanto mais eu trago para cima, mais eu aumento o verdadeiro positivo. Veja que meu verdadeiro positivo é essa curva aqui. Então, isso daqui para cá é o meu verdadeiro positivo, é o T1. Veja que meu verdadeiro positivo está bem abaixo. Eu aumentei meu verdadeiro positivo, joguei para cá, certo? Aumentei meus verdadeiros positivos. Em compensação, veja que eu aumento aqui o meu falso positivo. Então, essa curva serve para a gente ter a noção de quanto você, aumentando a taxa de acerto dos positivos, qual a repercussão que você terá de acerto ou de erro nos negativos e assim sucessivamente. Bem, para a gente fazer o nosso treinamento e classificação, nós precisamos repartir os nossos dados, repartir a nossa amostra. Para isso, nós utilizaremos o que nós chamamos de validação cruzada, que é justamente particionar a nossa amostra. Podemos ter vários tipos de particionamento. Aqui está um exemplo: 50%, 25%, 25%. 50% nós utilizaremos para treinamento, 25% para validação. Isso significa o quê? Que eu vou treinar 50% dos dados e vou fazer ajuste de parâmetros, vários e vários testes em cima desses 25%. O restante dos 25% que não for utilizado, quando eu finalmente encontrar uma configuração otimizada que conseguiu dar bons resultados aqui nessa partição, agora, já que meu classificador está pronto, eu vou testar agora em dados que não foram treinados, não foram testados, não foram validados, desculpa. Uma base de dados nova. Então, eu vou utilizar em cima desse 25%. É nesse aqui que a gente tem que ver se realmente o classificador aprendeu. Sempre mantenha as proporções, tá certo? Por exemplo, como assim, professor? Se você fizer 50 ensaios, sempre mantenha as proporções. Se você começou com 50, 25, 25, mantenha para todos esses 50 ensaios, ok? Esse aqui é legal quando você tem uma quantidade de dados não é grande demais e também não é pequena demais. Então, essa metodologia aqui é bem interessante. Só que alguém pode dizer: ah, você utilizou dados viciados, você pegou os casos mais fáceis e botou aqui para gerar um bom resultado, publicar artigo e dizer que seu algoritmo é bom. Então, o que é que você faz? Repete várias vezes isso daqui. Como a quantidade de dados não é tão muito grande, você pode repetir
que não vai perder tanto tempo. Faz 10, 20, 30 ensaios e depois tira a média. Em alguns casos, os dados são raros, são difíceis, são caros de se obter, são segredo industrial, então você não tem muitos dados. Neste caso, como a quantidade de dados é pouca, você pode realizar o que nós chamamos de leave one out, ou seja, deixar um fora. Treina todo mundo e deixa um fora. Faz um novo ensaio, treina todo mundo e deixa um fora. Ou seja, treina isso daqui, esse que ficou fora, eu classifico. Treina isso daqui, o que ficou fora, eu classifico. Treina isso daqui, o que ficou fora, eu classifico. Ou seja, nós temos aqui o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Veja que a gente pode particionar também nesse esqueminha aqui, né? Deixar treino, testo, valido, mas eu também terei alguém para fazer os meus testes, certo? Se possível. Em alguns casos, a quantidade de dados é tão pouco que você vai ter que utilizar isso daqui mesmo, certo? Então faz para todos. Se você tiver apenas 20, faz 20 ensaios utilizando isso daqui, deixando um fora e depois pega a média de todo mundo. Média de quê, professor? Sensibilidade, especificidade, acurácia e assim sucessivamente. E existe o K-Fold Cross Validation. Esse daqui já é indicado quando você tem dados muito grandes, tá certo? Então o que é que você faz? Já que você tem dados grandes, você pode fracionar, quem chama em folds, em pequenos grupos. Então eu tenho aqui, eu dividi em 5 pastas, em 5 grupos. Eu treino 4 e testo 1. Vamos supor que eu tenha 5.000 amostras. Então eu divido em 5 grupos de 1.000. Então eu treino 4.000 e valido em cima de um. Treino 4.000 em cima de outro. Treino 4.000. Veja que todo mundo foi treinado 4 vezes e foi validado pelo menos uma vez. Ao final, é só fazer a média dos desempenhos. Então, é assim que funciona as nossas técnicas de validação. Nós temos aqui todo o nosso conjunto de dados. Um deles a gente separa para teste e esquece deles. E nós teremos aqui uma base maior que nós faremos treinamento e validação. Então, veja que aqui eu dividi em 5 folds. Treinei 4, testei 1. Treinei 4, testei 1. Treinei 4, testei 1 e assim sucessivamente. Após que eu gerei meu modelo, meu classificador aprendeu, aí sim é que eu vou utilizar isso daqui para ver se realmente saiu de acordo com o que a gente estava querendo. E é isso, meus queridos. Um forte abraço. Tchau, tchau.